Olá, amigos! O Na Prática de hoje vai ser com a doutora Tarsila Fontes, ela que é reumatologista, e vamos bater um papo sobre um assunto muito comum que é a osteoporose. Vamos começar descobrindo o que é a osteoporose. Bom, a osteoporose é uma doença metabólica que se caracteriza pela alteração na microarquitetura do osso, tornando mais frágil e mais suscetível a ter fraturas. Então a gente tem que sempre lembrar que o tecido ósseo é um tecido dinâmico e que está em constante formação e remodelamento ao longo de toda a nossa vida, sendo que nas etapas iniciais do crescimento predomina a formação do osso, mas a reabsorção também ocorre, né? Então não é uma coisa assim, cresci e parei de remodelar meu osso, isso acontece até o último dia de nossas vidas. E na idade mais avançada predomina a remodelação, mas também existe formação. Então existe um equilíbrio dinâmico, eterno, que se caracteriza por maior formação e maior reabsorção. Nosso pico de massa óssea é em torno dos 25 anos de idade. Então é normal que a partir desse momento do pico de massa óssea, nós tenhamos um decréscimo lento e progressivo na densidade mineral óssea. Isso faz parte do envelhecimento normal. No entanto, em pessoas que têm alguma tendência genética ou algum fator ambiental influenciando isso, essa perda ela pode acontecer de forma mais acentuada. E aí trazendo o osso a uma estrutura mais porosa, mais fragilizada e mais suscetível a quebrar. E existem fatores de risco para? Sim. Lembrando que a osteoporose é uma doença que não acomete só mulheres. Então, mulheres e homens podem ser acometidos por essa doença, né? Ela predomina nas mulheres na idade, no período perimenopausa. Os primeiros 10 anos pós-menopausa são o período mais típico para o surgimento da osteoporose, em que a perda óssea é mais acelerada, tá? Tende a acontecer principalmente em mulheres brancas, certo? No entanto, todas as raças podem ser acometidas, ok? Mas também pode acontecer em homens, pode acontecer em pessoas mais jovens antes da menopausa, por algum fator genético ou por algum fator ambiental. Por exemplo, pacientes que estão em quimioterapia. Quimioterapia ela pode, em alguns pacientes, induzir uma perda óssea. Pacientes que usam corticoide cronicamente, portadores de doenças autoimunes, doenças alérgicas, que precisam de corticoide sistêmico por muito tempo, também podem ter osteoporose em idade mais precoce. Alguns anticonvulsivantes mais antigos, mais tradicionais, também podem levar à perda óssea. Pacientes etilistas, pacientes que fumam, também estão em maior risco também, certo? Em relação aos sintomas, assim, o que é que o paciente ele manifesta? Porque existe muito mito de que o paciente vai sentir dor, né? Isso é muito importante a gente falar, porque a osteoporose ela não dói, tá? Quando o paciente tem osteoporose e tem dor, geralmente está relacionado a alguma outra condição associada. O paciente tem artrose, tem alguma lesão de partes moles, ou vem um sedentarismo crônico. É importante a gente desmistificar esse mito de que a osteoporose é uma doença que cursa com dor. Não acontece isso, porque é uma doença da arquitetura do osso, não tem a ver com sensibilidade, tá? E a consequência clínica da osteoporose são as fraturas. Então, a osteoporose é uma condição que traz um risco, né? Então, é uma doença que você veja, ela é silenciosa, o paciente não sente nada. Então, se não existir o alerta, se não existir a orientação médica e a consciência de que é preciso fazer o exame de densitometria, que a gente vai falar sobre o diagnóstico, o paciente pode evoluir com uma fratura e só depois de ocorrida a pior consequência da osteoporose, que é a fratura, ter um diagnóstico firmado. Certo. E em relação ao diagnóstico, assim, o que é que se faz para fechar esse diagnóstico? O diagnóstico da osteoporose, ele ocorre de duas formas. Quando o paciente tem uma densitometria com critérios estabelecidos, a gente vai lá no gráfico e olha uma coisinha chamada T-score, certo? Mais negativo que menos 2,5, eu tenho um diagnóstico de uma osteoporose densitométrica. Ou quando o paciente já tem uma fratura. Então não é raro a paciente que não faz um acompanhamento, e um exemplo, tem 55 anos e está andando numa calçada, sofre uma queda, põe a mão para frente e quebra o punho, que a gente chama de fratura de Coles, ou fratura de rádio distal. Essa paciente ela tem osteoporose seguramente, porque o osso é para ter competência para não se quebrar num trauma como esse. Então, às vezes a gente já dá o diagnóstico de osteoporose quando da ocorrência de uma fratura por fragilidade. Eu sempre digo aos meus pacientes, se você está num veículo a 120 km por hora e você sofre um capotamento e fratura um fêmur,
é um trauma de alto impacto, de alta energia. Então, é esperado que o osso frature numa situação como essa. Mas não é normal você estar andando em via pública ou cair de um batente e quebrar um fêmur. Então, esse osso precisa estar muito fragilizado para que essa fratura ocorra, tá? Então, temos duas maneiras de detectar. Na densitometria, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico, ou quando a paciente tem uma fratura patológica. Certo. Em relação ao tratamento, o que é que a gente poderia falar? Com relação ao só queria dar uma ênfase com relação a quando fazer a densitometria, né? Então, a gente é meio que senso comum, às vezes a paciente vai com sintomas climatéricos na ginecologista e ela pede uma densitometria de rastreamento. Então, nas mulheres já é meio que conhecido que elas começam a fazer densitometria no período pós-menopausa, certo? A partir dos 50 anos aproximadamente. Mas é interessante lembrar que nos homens, eles precisam fazer o rastreamento para osteoporose pela Sociedade Internacional de Osteoporose a partir dos 65, 70 anos, que é quando a incidência de osteoporose aumenta no sexo masculino, tá? Ou se a paciente ou o paciente tem alguma doença autoimune. Então, vamos supor, o paciente que tem lúpus, que usa corticoide sistêmico cronicamente. Esse paciente precisa de densitometria, de ser acompanhado. Lembrando que em idade abaixo de 50 anos, a gente não fala em osteoporose, a gente fala em baixa massa óssea para a idade. Então, são outros critérios, mas é uma forma de fragilidade óssea que precisa ser abordada. Então, o momento de fazer a densitometria é importante também. Com relação homens acima de 65 anos, a partir de 65 mulheres, anos, no período perimenopausa, as mulheres, ou se existir alguma doença que predisponha a uma osteoporose em idade mais precoce. Tá? Certo. E em relação ao tratamento? Então, com relação ao tratamento, a gente costuma falar em 3 pilares, né? Uma suplementação adequada de cálcio e vitamina D, tá? Na dieta ou em suplementação medicamentosa, quando for o caso, certo? A atividade física é muito importante porque a atividade física de resistência, ou seja, suporte de peso, um exemplo, musculação, ela consegue retardar a perda de massa óssea, então é um forte adjuvante no tratamento, e os medicamentos vão ser avaliados caso a caso. Muito importante também na abordagem da osteoporose, da prevenção da osteoporose, são as mudanças no ambiente doméstico. Então, aquele paciente com osteoporose, ele precisa de um ambiente que seja seguro, com vistas à prevenção de quedas. Por exemplo, se você tem batente em casa, a gente orienta a trocar por rampas. Se existe tapetes com aquelas pontas soltas, então o paciente, vamos colocar aqui o exemplo do paciente típico, né? O paciente idoso, que perde campo visual periférico, então às vezes ele pode não ver uma ponta, pode não ver um animal de estimação, um brinquedo, então é muito importante que se removam tapetes, que esse ambiente seja seguro para ele, uso de calçados adequados, Barra de segurança, né? Barras de segurança nos banheiros, também muito importantes, porque a grande maioria dos acidentes domésticos ocorrem no banheiro. Outra coisa muito importante, Michele, é manter os ambientes bem iluminados. O idoso não pode andar na penumbra. Então, se ele vai levantar de madrugada, ter uma tomada próxima, um abajur, algo que ele precisa ir ao banheiro, por exemplo, é um outro momento de muito impacto, em que ele geralmente cai. Evitar o uso de certos medicamentos, exemplo, benzodiazepínicos. O idoso é muito frequente que use diazepam, clonazepam ou seus congêneres para dormir. Então, às vezes, quando eles precisam acordar para fazer alguma necessidade, eles podem cair nesse momento. É verdade. Certo? E a atividade física, como eu falei, no idoso você tem que dar muita ênfase a fortalecer a propriocepção e o equilíbrio daquele paciente. Isso. Então, atividades que façam com que ele mantenha sempre em dia o seu equilíbrio, a consciência corporal, muito importante. Outra coisa também, por que o idoso cai? Isso é muito bacana da gente falar. 3 motivos: visão, audição e coração. Então, arritmias podem fazer o idoso cair, ter uma fratura. Hipotensão também. Hipotensão postural, às vezes está com muito medicamento para pressão, tem que otimizar isso aí, então tem que estar sempre no cardiologista avaliando. A parte visual, porque a gente sabe que com o avançar da idade, o idoso ele vai perdendo a visão periférica, então ele pode não ver algum objeto, alguma irregularidade no solo e cair. E a parte vestibular, labirintite, os desequilíbrios, também é muito importante que exista uma equipe multidisciplinar no suporte daquele paciente para prevenção de quedas.
Mas eu vim aqui agradecer, a gente já está chegando no finalzinho do tempo e foi ótimo, colaborou muito, né? Desmistificou a questão da dor. Obrigada. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada. E aí,